eu sinto que é uma mensagem que a gente precisa muito dela, todos os dias de nossas vidas, né? Sem o Espírito Santo, a gente tem apenas o conhecimento da letra, né? A gente estuda a Bíblia, mas a palavra ela não tem eficácia. Então é necessário realmente a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E hoje eu vim trazer a mensagem falando especificamente do fruto do Espírito Santo. Eu vejo que Deus quer muito falar conosco mesmo, frisar sobre essa necessidade de buscarmos o Espírito Santo. O ano começou com o irmão Gabriel, né, pregando sobre o Espírito Santo. Vai ter vigília, né, sobre a busca do Espírito Santo, e é uma necessidade, irmãos, a gente precisa muito dele. E aqui na mensagem que eu vim trazer, eu vim falar sobre cada um, né, dessas modalidades, que é um fruto só. Então, vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus eterno e todo-poderoso, eis-me aqui, Pai, no teu altar, no teu púlpito. Ó Senhor, eu não sou digna, estou aqui, Pai, com toda humildade. Usa-me e capacita-me, Pai, que eu possa, Senhor Deus, ser usada pelo Senhor Espírito Santo para trazer a mensagem ao coração de cada um dos irmãos aqui presentes. Assim como essa mensagem falou comigo, que eu posso falar também, Espírito Santo, com cada um dos irmãos aqui presentes. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus se preparava para subir aos céus, o coração dos discípulos tremia, abalava neles um sentimento de fraqueza, sabendo que ficariam sem o Mestre. Quem nos guiaria diante das hostilidades do mundo? Mas o Senhor Jesus os aquietou dizendo lá em João 14,16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo, portanto, veio e tem a missão de habitar na vida do cristão. Somos a sua morada. O Espírito Santo toma posse de nós e nos capacita para os propósitos de Deus. O fruto do Espírito Santo talvez seja um assunto de menor complexidade para entender, porém é o mais difícil de realizar, pois requer o exercício constante de uma vida que reflita o caráter de Deus. O cristão autêntico precisa manifestar o fruto naturalmente, porque a vida do Senhor Jesus é vivida novamente através de nós, pelo fruto que damos. Quando o fruto do Espírito Santo é externado através de cada um de nós, então temos o próprio Jesus andando com os nossos sapatos, vestindo nossa roupa, falando, ouvindo, vendo, enfim, participando do nosso cotidiano e brilhando através de nós por onde formos. Eu convido os irmãos a irem no livro de Gálatas, capítulo 5, 22, 23. Se algum irmão puder ler, por favor. Gálatas, capítulo 5, 22, versículo 22 ao 23. Isso. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele descreve as 9 modalidades do caráter do Espírito Santo como se fosse apenas uma, pois ninguém pode produzir, por exemplo, o amor e omitir a alegria, porque todos eles estão interligados e indivisíveis. Então, aí diz que é o fruto, né? Então, não são os frutos, é o fruto do Espírito
Santo. É um único fruto que está dividido em 9 modalidades. E aqui eu vou falar sobre cada uma dessas modalidades. A primeira dela é o amor. O amor que este mundo tem cultuado é o apego ao dinheiro, às pessoas, coisas e a si próprio. Deus é amor. Para que possamos entender o real sentido do amor, é imprescindível que venhamos a conhecer a Deus. E o primeiro passo a tomar é aceitar a sua máxima expressão de amor para conosco, o seu Filho Jesus Cristo. A partir da aceitação deste amor divino, começamos a enxergar a grandeza, a amplitude e a extensão do que representa o amor. Eu convido os irmãos a irem no livro de 1 Coríntios 13, 1-7. Se algum irmão quiser ler. Isso. 1 Coríntios 13, capítulo 13, do 1 ao 7. 1 ao 7? Isso. Achei que era só o 7. É do 1 ao 7. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e nada que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja bem, irmãos, que conceito lindo, né, que a gente tem aí do amor, né? Ainda que eu tenha diversos dons, né, que eu conhecesse todos os mistérios, que eu desse todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, eu nada serei. E eu gosto muito dessa passagem. Ele fala que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? E é esse amor que Deus espera de nós, né? Que a gente tenha para com o próximo, né? O amor que tudo suporta, né? Por exemplo, uma mãe, o amor que uma mãe tem pelo filho, né? Ela tudo suporta, né? Muitas das vezes o filho ali usando drogas, né? Na rebeldia, mas a mãe está ali, ó, com amor, suportando. E é esse amor que Deus quer de cada um de nós, que a gente possa suportar uns aos outros, né? Esse capítulo, ele nos mostra que todos os dons são ineficazes sem o amor. O amor é a essência de Deus. Deus tem para conosco um amor incondicional. A segunda modalidade é a alegria. A alegria como fruto do Espírito Santo é absolutamente diferente da alegria provocada pelo mundo. A alegria do mundo é provocada através de piadas, embriaguez. E essa alegria tem duração limitada. E após uma breve euforia, deixa um rastro de tristeza e dor insuportável. Quando a alegria proveniente do Espírito Santo de Deus é algo que brota dentro do coração e perdura. Os problemas e as tempestades que passamos não podem roubar essa alegria, que é oriunda de Deus. Então, irmãos, a alegria que o mundo hoje está buscando é essa alegria de piadas, embriaguez. Nós estamos aí começando essa festa, né, o carnaval, e é essa alegria que o mundo está buscando. Uma alegria passageira. E a alegria verdadeira, ela vem do Espírito Santo.
Infelizmente, as pessoas que estão lá fora desconhecem, né? Não conhecem o Espírito Santo. Porque se conhecessem, elas não estariam lá, buscando essa euforia passageira, né? E algo que eu observo, irmãos, é que o diabo, ele tenta roubar essa modalidade do fruto de nós. Quando a gente passa por algum problema, a primeira coisa que a gente fica triste, né? Mas a gente não pode permitir que os problemas tirem as nossas tristezas. Eu passei por uma situação muito difícil lá na prefeitura, né? Eu trabalho lá na prefeitura de Mariana, e há 3 anos atrás eu passei por uma situação, uma perseguição perversa de um chefe que abriu um processo contra mim, e eu falei, meu Deus, ele realmente quer me prejudicar, me demitir, né? Mas, durante o período que eu fiquei respondendo por esse processo, eu tinha plena consciência, né, de ter feito a coisa certa, mas ele, querendo me prejudicar, usou todas as armas dele para tentar realmente me prejudicar lá. E um processo que era para ter durado apenas 3 meses, durou 6 meses. E durante esse período, o inimigo tentou colocar muita tristeza no meu coração, fazendo com que eu desanimasse, ficasse cabisbaixa. Eu falei, eu não vou admitir isso. O Espírito Santo habita em mim, e o fruto é alegria. Eu não vou permitir que o diabo roube a alegria de dentro de mim. E foi nesse período que eu mais louvei a Deus, que eu mais busquei o Senhor, mesmo passando por esse problema. Foi um problema pesado, mas às vezes eu acordava no meio da noite, né, pensando que eu ia sofrer sanções severas, mas eu falava, não, diabo, você está amarrado, eu vou viver alegre sim, porque Deus está comigo e Ele está no meu barco, né? Então, se Jesus estiver presente em nosso barco, irmãos, Ele não afunda. E eu falei, meu Deus, o Senhor está comigo, esse barco não vai afundar, e eu vou enfrentar esse processo de cabeça erguida e com muita alegria. E Deus me deu honra, né? Me capacitou, me deu sabedoria para eu contratar um advogado, e foi indeferido, né? Toda a armação acilada que ele tentou armar contra mim caiu por terra, né? Então, é isso, nós não podemos deixar que o inimigo, diante dos problemas, tire de nós a alegria. Lá em Provérbios 15, 13, diz o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Não devemos, irmãos, deixar o nosso semblante cair diante dos problemas, mas manter alegria dentro do coração, mesmo com as dificuldades ao nosso redor. Isso mostra que temos total confiança em Deus. A gente percebe que quando a gente está com algum problema, se a gente ficar triste, parece que vem mais problema, né? Parece que um abismo atrai o outro. Então, por isso que a gente precisa ter esse fruto bem presente dentro de nós e mostrar para o diabo, não, diabo, eu não vou deixar você me derrubar. Eu vou continuar alegre porque Jesus está no meu barco e Ele não vai afundar. A outra modalidade, irmãos, é a paz. Irmãos, ainda que todo o potencial atômico e todas as armas fossem banidas da face da terra e todos os povos se entendessem perfeitamente, ainda assim não haveria paz que o ser humano necessita e almeja, porque ela não é uma simples situação de bem-estar entre as pessoas, mas uma profunda tranquilidade na alma. E esta só é possível quando Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, faça reinar dentro da alma. A gente vê que as pessoas buscam muita paz, né, no mundo, mas a paz que as pessoas estão buscando aí fora, elas não encontram. Por quê? É somente Jesus Cristo que pode nos dar essa paz. Lá no livro de João 14, 27, vou ver os irmãos aí no livro de João. Lá está escrito:
Dei-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dor como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se aterrorize. Pois é, aí no livro de João fala, né, que Jesus ele nos dá essa paz, né, que não é a paz como o mundo tem dado. E embora Jesus estivesse enfrentando toda sorte de perseguições e problemas, quando esteve nesse mundo, ainda assim, ele teve a capacidade de manter a serenidade e passar a sua paz para os discípulos. Então, mesmo que a gente esteja passando por todos os problemas e dificuldades, a gente não pode deixar o diabo tirar a paz do nosso coração. É a alegria e a paz, né? Não pode ser tirado do nosso coração em nenhum momento, por mais problemas que enfrentemos. A paz, ela vem através de uma consciência pura diante de si, diante de si mesmo e diante de Deus. Outra modalidade do fruto é a longanimidade, que em outras versões da Bíblia está como paciência. A longanimidade no dicionário significa ter a virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outro. Ser paciente para suportar ofensas. Não é um fruto fácil, né, irmãos? De ser desenvolvido. A gente está realmente vivendo num mundo hostil, a gente, em ambientes de trabalho, às vezes até dentro de casa mesmo, existem situações que nos tiram a paciência, né? E manter a longanimidade não é fácil, né? Mas com a ação direta do Espírito Santo em nosso interior, ela nos faz produzir a paciência para tolerar as agressões que essa sociedade nos impõe. No livro de Salmos 40, versículo 1, algum irmão quer ler? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu com clamor de socorro. A paciência não é uma característica predominante dos seres humanos. Somente aqueles que visam algo valoroso podem ser pacientes. A gente precisa ter, né, a paciência o tempo todo dentro de nós. Esperar com paciência. E quando a gente aguarda, Deus ele nos honra, né? Como está dizendo aí nos Salmos, né? Que quando a gente espera, Deus ele se inclina e se ouve. E ouve, né, o nosso clamor. Outra modalidade é a benignidade. A benignidade, ela se caracteriza pela flexibilidade de tratamento gentil e cordato para com todos os tipos de pessoas, quer sejam cristãs ou não. A benignidade reflete uma educação cristã que glorifica a Deus. Uma pessoa benigna não demonstra intransigência para com as demais pessoas. Ela é sempre amável. A gente precisa ser amável, né, com as pessoas. Existem, às vezes, até cristãos, né, que são intransigentes e tratam as pessoas com aspereza. Então, a forma da gente mostrar para as pessoas que nós temos o Espírito Santo é essa também, né? A forma como a gente as trata, né? Sempre sermos gentis, amáveis, né? E isso é muito importante, porque no mundo que a gente vive, a gente vê muitas pessoas ásperas, né? Hostis, tratando com falta de educação, né? Os irmãos que trabalham com o público sabem muito bem disso, que não é fácil. Mas mesmo assim, mesmo que a pessoa seja intransigente, a gente tem que mostrar o fruto, né? Que é a amabilidade. Lá em Mateus 5,16, algum irmão quer ler? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
Deus possa brilhar através de nós, através de nossas ações, de nosso tratamento para com o próximo, né? A gente desarma uma pessoa, quando uma pessoa é rude com a gente mesmo assim trata ela com educação, a gente desarma essa pessoa. Ela pensa, poxa, eu tratei essa pessoa com grosseria, mas ela está me retornando de outra forma, né? Então, é o fruto do Espírito Santo. Deus trata o seu povo de forma amável. Assim, nós também devemos tratar o nosso próximo, sempre com amabilidade. Agora, a bondade. É a sexta modalidade. É uma modalidade do fruto que não mede sacrifícios para ajudar e fazer valer a força do amor com o seu semelhante, não importando a sua raça, religião, sexo ou idade. A bondade é possível ser praticada não somente pelos cristãos, mas também por qualquer pessoa que nada tenha a ver com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a bondade, até mesmo o incrédulo, né, pratica a bondade. Uma pessoa que está no mundo, ela é boa. Ela, às vezes, ela doa bens, ela faz um gesto de caridade para com o próximo, né? A gente vê muito isso aí. Então, se as pessoas que não servem a Deus, elas conseguem praticar a bondade, quanto mais nós, que somos cristãos, né? Isso precisa ser uma obrigação nossa, né? De praticarmos sempre a bondade. Quem é bom nunca olha somente para si mesmo, mas olha na direção do outro, querendo ajudá-lo, querendo proporcionar o bem. Em Romanos 12, 21, algum irmão pode ler? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sim, é vencer o mal com o bem, praticar o bem, praticar a bondade para com as demais pessoas. A sétima modalidade é a fidelidade. Fidelidade significa integridade e confiabilidade. O que está em consideração aqui é a fidelidade de caráter e de conduta produzida pelo Espírito Santo. Os fiéis fazem o que prometem fazer. Em nossa fidelidade, refletimos a imagem de Deus em nossa vida. Deus espera a nossa fidelidade, assim como uma esposa espera a fidelidade do seu marido. O chefe espera a fidelidade do seu empregado. O pai aguarda a fidelidade do seu filho. A igreja espera a fidelidade dos seus membros. Como? Sendo fiéis nos dízimos, nas ofertas. Então, são formas de sermos fiéis a Deus também, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5, 24, está escrito: fiel é o que vos chama, e ele também fará. Deus nos chama para sermos fiéis, porque se Deus é fiel, cumpre as suas promessas em nossas vidas, nós também temos que ser fiéis. A mansidão. A mansidão não significa fraqueza, não é covardia, nem falta de liderança. Moisés foi chamado como um homem muito manso. Essa passagem está lá em Números 12, 3. Entretanto, ele foi um poderoso líder do povo de Deus. A mansidão, ela revela uma brandura de gênio e índole, que é o resultado da verdadeira humildade. Pessoas mansas não são escandalosas, briguentas, egoístas nem agressivas. Em vez disso, servem com um espírito manso, reconhece o valor alheio e se recusa a se considerar melhor que o outro. Imagina, né, irmãos, termos pessoas escandalosas na igreja, né? É triste, a gente não vai estar refletindo o Espírito Santo agindo assim, de forma escandalosa, sermos pessoas briguentas, né? Às vezes eu vejo aí no trânsito, as pessoas, às vezes nós estamos certos, mas a pessoa está errada.
Já pensou se a gente vai parar para discutir com outra pessoa? Ser uma pessoa briguenta? Não, deixa passar, deixa a pessoa, ela está errada, deixa ela ir para lá, né? Então, nós temos que exercitar cada vez mais, no mundo de hoje, a mansidão. Domínio próprio, Provérbios 25, 28. Por favor, irmão, puder ler. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim aquele que não tem domínio próprio. O cristão precisa estar com a sua consciência lavada e purificada de todo e qualquer sentimento do mal, a fim de estar apto espiritualmente para lutar e vencer pela fé no Senhor Jesus. Se, no entanto, a sua carne, ou seja, seus desejos carnais, são incontroláveis, então como alcançar o sucesso? É ali que se faz necessário o domínio próprio. Existem muitas pessoas, né, irmãos, que nessa época não tem controle. A carne fala mais alto, aí vão pular carnaval. Começa a ouvir o som do batuque, do barulho, e a carne começa a pular dentro dela. E aí ela fala, não, agora nesse período não vou para a igreja não, eu vou lá, vou beber um pouquinho, vou curtir o carnaval. E não, a pessoa precisa se controlar. Cada um de nós temos uma fraqueza, né? Antes estávamos lá no mundo, e nós temos que vigiar essa fraqueza e ter domínio próprio sobre ela. Se a fraqueza da pessoa é fumar, ela precisa se controlar. Se é beber, ela precisa ter domínio para não cair na tentação de novo de beber. Lá em Gálatas 5,17 fala que porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós, os cristãos, vivemos num mundo profundamente hostil, porque pertencemos ao reino de Deus e habitamos no reino do diabo. O que tem acontecido então? Os nossos cristãos, os possuídos pelas trevas, sempre articulam provocações no intuito de reagirmos conforme a nossa carne, pois querem provar que de nada adianta a nossa fé. É necessário mantermos o domínio próprio, mesmo diante de todas as provocações, para que o Senhor Jesus seja visto através de nós. Então, seja o que for que a gente estiver passando no mundo, a gente precisa ter esse domínio próprio, mostrar para as pessoas que nós servimos a Deus, que vivemos pela fé, e não vamos ceder a nenhum tipo de provocação. Irmãos, realmente é uma mensagem curta que eu trouxe falando sobre o fruto do Espírito Santo. Ele é dividido em 9 modalidades, né? É um assunto, né, que é simples de entender, mas é muito difícil de colocar em prática. Eu, todos os dias, eu me policio no meu dia a dia e peço a Deus para ter sempre todo esse fruto, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a paciência, e uma modalidade desse fruto que eu tenho exercitado bastante é a alegria, né? É não deixar que o diabo roube a minha alegria. Esse ano mesmo, eu já comecei o ano também passando por algumas tribulações, fazendo vários exames médicos, né? E o inimigo, no mês de janeiro, colocou problemas na minha coluna. Eu estava com muitas dores no corpo e depois tive que fazer exame para verificar o intestino. Isso tudo me abalou muito. O inimigo tentou me enfraquecer, mas eu falava, não, meu Deus, é aí que eu vou louvar o Senhor, é aí que eu vou cantar, vou glorificar. Vinha sempre, todos os dias, ao culto, né? No mês de janeiro, às vezes eu estava com o corpo dolorido, né? Mas ainda assim aqui. Então, cada um de nós precisa
precisamos fazer uma autoanálise e verificarmos qual dessas modalidades do fruto a gente precisa exercitar mais, né? Que muitas das vezes, quando a gente deixa de exercitar essas modalidades do fruto do Espírito Santo, é aí que vem a ansiedade, a depressão, a tristeza, e é isso que o diabo quer. Ele lança uma setinha, ele entra como uma brechinha, como uma pulga, às vezes na nossa vida, e tenta fazer um estrago grande, mas nós não podemos permitir, né? Se a gente tiver com todo esse fruto dentro de nós, a gente vai vencer todos os problemas. A Bíblia fala que só se conhece uma árvore pelo fruto que ela produz. A gente só conhece uma pessoa, se ela é realmente de Jesus, pelo fruto que ela está produzindo no dia a dia, né? Se o cristão produz esse fruto, ele realmente, ele pode dizer que ele está cheio do Espírito Santo, né? Em muitas denominações, às vezes a pessoa acha que para ter o Espírito Santo precisa só falar em línguas. Não. A verdadeira forma de você saber que uma pessoa tem o Espírito Santo é através do fruto que ela vem produzindo no seu dia a dia. Todos os aspectos mencionados até aqui fazem parte de um único fruto. Esse fruto não é alcançado por esforço, mas pela permanência na palavra e na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Então, como a mensagem que nós ouvimos no primeiro sábado do ano, lá em Porto Firme, né, Reginaldo, lá em Viçosa, que nós somos o ramo, e devemos permanecer na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Se permanecermos na videira verdadeira, produziremos então o fruto, que é o fruto do Espírito Santo. Quem deseja produzir esse fruto? Amém. Então, irmãos, essa foi a mensagem, tá, que eu trouxe para os irmãos. Eu peço ao Espírito Santo que possa tocar no coração de cada um dos irmãos aqui, que Deus possa nos abençoar. Amém. No final dos irmãos. Vamos fechar nossos olhos novamente para que possamos abençoar. Meu Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, desse privilégio de estar aqui em liberdade e poder ouvir a Tua mensagem maravilhosa. Pai querido, dá-me um coração igual ao Teu, um coração disposto a amar, um coração que nos enche de alegria, que tenhamos paz, que tenhamos bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Por favor, Pai, enche-nos do Teu Espírito, para que possamos desenvolver os frutos do Espírito Santo em nossa vida, para que as pessoas olhar para nós, não possam enxergar apenas o ser humano, mas possam enxergar Jesus Cristo em nossas atitudes. Por favor, Pai querido, nós saímos aqui, que a mensagem possa achar guarida no nosso coração. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, nos conceda força para que possamos colocar em prática os teus ensinamentos. Pai querido, nos peça paz para nossos lares, nos conceda uma boa noite de sono, de paz, de alegria e da proteção do Senhor. Perdoe pelos nossos pecados, Pai, e que seja feita a vontade do Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo.